Fala galera, Rafa Dora aqui com vocês, dando prosseguimento então às resoluções das questões dos vestibulares anteriores da URGS. Hoje eu escolhi a questão número 54 do vestibular da URGS de 2019. É uma questão sobre movimentos da Terra e suas consequências, beleza? Antes de fazer a leitura da questão, eu resolvi fazer uma rápida revisão, passando por alguns conceitos-chave que vão ser úteis para a gente construir o raciocínio da nossa questão, beleza? Para me auxiliar nisso, eu reproduzi aqui no quadro um desenho que tem basicamente muitos livros didáticos. É um desenho bem clássico que mostra aí os movimentos que a Terra realiza e algumas informações, certo? Bom, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é o seguinte: vamos olhar para esses 5 fatores que nós temos aqui embaixo. Como efeito mais direto da translação, a gente tem as estações do ano, certo? Mas elas não acontecem sozinhas. Não basta só a translação para que a estação do ano aconteça, certo? É necessário outros fatores que vão fazer com que as estações do ano se configurem da maneira que elas são. Vamos pegar então cada um desses fatores aqui e vamos dar uma observada aqui no quadro e ver como é que isso aqui fica, certo? Então, o primeiro fator que a gente tem aqui é o fator de translação. É um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, que dura aproximadamente 365 dias, a uma velocidade em média de 107 mil km por hora, certo? A distância entre a Terra e o Sol nessa trajetória é em média de 150 mil km, variando pouca coisa entre um ponto e outro, certo? Esse trajeto que a Terra faz em torno do Sol é um trajeto que transcreve basicamente uma elipse, certo? Que a gente tem um eixo um pouco mais alongado e um eixo um pouco mais achatado. Esse achatamento da elipse ele é muito tênue mesmo. Ela é quase um círculo, ela não chega a ser um círculo, certo? A variação na distância do Sol e da Terra, ela acontece, né? Ela é real, ela é uma pequena variação, certo? E para essa variação se criou as seguintes questões, né? Quando ela está um pouquinho mais próxima ao Sol, a gente chama de periélio. Quando ela está um pouco mais distante do Sol, a gente chama de afélio, certo? Uma coisa que é importante pontuar aqui é o seguinte: não quer dizer que pelo fato da Terra estar um pouco mais próxima ao Sol, as temperaturas vão ser maiores. Assim como não quer dizer que a Terra estando um pouco mais longe do Sol, as temperaturas vão ser menores. O periélio e o afélio não influenciam as temperaturas médias globais. Essa taxa de captação de energia, que acontece um pouco mais aqui e um pouco menos aqui, é irrelevante para as questões das estações do ano e das temperaturas médias globais, certo? Uma outra coisa que é legal pontuar é o seguinte também: o periélio e o afélio não acontecem em datas na mesma data que os solstícios, né? Então uma coisa não tem a ver com a outra, certo? O periélio e o afélio são momentos na trajetória da Terra em torno do Sol, que ela vai estar um pouco mais próxima e um pouco mais afastada, né? Os solstícios e os equinócios são outras coisas, beleza? Vamos lá. Rotação. Enquanto a Terra gira em torno do próprio Sol, ela também realiza um giro de oeste para leste em torno do seu próprio eixo. Esse giro dura em torno de 24 horas e o efeito mais direto dele é o dia e a noite. Então, isso faz com que, em determinado momento, nós tenhamos um círculo de iluminação numa parte do planeta, numa face do planeta, e um círculo sem iluminação numa outra parte do planeta, certo? Então, o dia e a noite. Ok? Esse giro que a Terra faz em torno de si mesma, de oeste para leste, é em torno do seu eixo inclinado. Então, o eixo da Terra está inclinado hoje a 23,5 graus da perpendicular ao plano do Sol, certo? Esse valor ele muda, ele vai de 22 graus até 24,5 graus, num ciclo que dura aí 41 mil anos. Hoje a gente está caminhando do 23,5 para o 22, a gente está regredindo a inclinação, certo? Mas a inclinação atual é 23,5 graus e pelo fato dela realizar esse giro em torno dela mesma com o eixo inclinado,
é que esse círculo de iluminação ele vai abranger mais o hemisfério sul num momento e mais o hemisfério norte em outro momento. Então, um outro efeito do fato da Terra ter o eixo inclinado é que os hemisférios vão receber diferentes taxas de energia durante o ano, certo? Isso é muito importante para as estações do ano. Paralelismo axial. O que quer dizer essa palavra muito doida aqui? Observem que o eixo inclinado da Terra se mantém na mesma orientação em todos os pontos da elipse em torno do Sol. Né? Então, o eixo está inclinado aqui assim, estão paralelos entre eles, e eles se mantêm paralelos assim. Isso faz com que esse padrão de uma hora o hemisfério sul receber mais energia e uma hora o hemisfério norte receber mais energia se mantenha durante a volta da Terra em torno do Sol, certo? Então, isso que se chama paralelismo axial. Esse movimento ele também sofre variação. Uma hora o eixo pode vir a ter uma outra orientação. Isso é um ciclo aí de 26 mil anos que ele faz como se fosse um peão, né? Ele gira assim, ó. Certo? Mas hoje ela está nessa orientação aqui, apontada para uma estrela que se chama Polaris, que chamam de estrela do norte, né? Porque nós estamos apontando o polo norte para ela. Certo? Então essa é a orientação atual do nosso eixo. Esfericidade. Pois bem, a Terra não é redonda, ela é um geóide, certo? Mas ela tem uma forma que se assemelha a uma esfera redonda. E por essa questão é que quando nós recebemos a radiação solar na nossa superfície, alguns raios vão tocar a superfície com um ângulo reto, né? Assim. Quer ver? Alguns desses raios vão chegar na superfície e vão tocar ela num ângulo de 90 graus. Quando isso acontecer, essa radiação vai chegar de maneira direta e concentrada na superfície da Terra, certo? Isso acontece, essa condição de ter os raios chegando a 90 graus acontece em diferentes paralelos do planeta, em diferentes posições da translação. Certo? Quando os raios que vão chegar imediatamente ao lado desse raio que está chegando a 90 graus, já vai se deparar com uma superfície curva da Terra. E por esse fato, ela vai tocar o planeta num eixo que é oblíquo e não reto. Ou seja, tu vai ter uma maior superfície para espalhar aquela radiação do que tu tinhas aqui onde ela estava tocando em 90 graus. Então, tu vai ter dessa maneira um ângulo oblíquo e uma energia difusa. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que uma energia concentrada tem uma potência maior por metro quadrado. Uma energia difusa tem uma potência menor por metro quadrado. Porque tu aumenta a área onde a energia está chegando, a energia chega a uma taxa padrão do Sol. O Sol manda sempre a mesma taxa para todos os cantos do universo, né? Até chegar na Terra, essa taxa recebe uma diminuição e tal, mas quando ela chega na atmosfera da Terra e ela depois recebe para a superfície, ela chega a uma taxa padrão. Ela não muda. O que vai mudar é a superfície que vai absorver essa taxa. Então, maior a superfície, né, a taxa se mantém igual, maior a superfície, menor vai ser a concentração dessa energia no planeta, né? Isso faz com que determinada parte do planeta, essa parte é a faixa tropical, que está entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, receba mais energia do que as faixas a sul do trópico de Capricórnio e a norte do trópico de Câncer, certo? Então tu vai ter um acúmulo de energia na faixa tropical e um déficit de energia nas outras faixas. Isso vai fazer com que a Terra se obrigue a fazer essa energia circular, né? Porque a gente tem o gradiente, o gradiente normal da natureza é fazer as coisas se equilibrarem. Então o planeta vai dar esse jeitinho aí e um spoiler, ele vai tentar fazer isso com os ventos, certo? E com o oceano. Pois bem, então, quais os conceitos a gente pode tirar daqui? Nós temos momentos em que a radiação solar vai chegar a 90 graus da superfície e nesse momento, quando o Sol estiver no nosso zênite, ou seja, acima da nossa cabeça, ele vai estar na insolação máxima que ele pode nos dar,
pelaquela questão da área que a gente estava discutindo agora, certo? Porém, não são todos os pontos da Terra que isso pode acontecer. Por quê? E aí vem a explicação dos solstícios. Como a Terra está inclinada a 23,5 graus, essa inclinação ela é rebatida para a distância, para a latitude dos trópicos. Então vejam que a latitude dos trópicos ela é no mesmo valor que a inclinação do planeta. Se o planeta inclina 1 grau a mais, a latitude dos trópicos progride um grau a mais para norte e 1 grau a mais para sul, certo? Então, o que acontece? No momento do solstício, seja de verão para um hemisfério, de inverno para o hemisfério, é um momento em que o Sol está batendo a 90 graus na superfície na latitude mais a norte ou mais a sul que ele pode. Usando o solstício de verão do hemisfério sul como exemplo, é o momento onde a radiação solar está batendo a 90 graus de maneira direta e concentrada no Trópico de Capricórnio, a 23,5 graus sul. Essa é o máximo, é a latitude máxima que o Sol vai conseguir bater a 90 graus, porque ele está inclinado nesses graus aqui. Então, é o máximo que o planeta vai passar por essa inclinação enquanto está fazendo a translação, e é a latitude máxima onde ele vai chegar a bater 90 graus aqui a sul. No caso do hemisfério norte, no solstício de verão do hemisfério norte, o máximo de latitude que a radiação solar vai conseguir atingir o planeta a 90 graus é o Trópico de Câncer a 23,5 graus norte. Quando a radiação solar bate a 90 graus, a gente chama de ponto subsolar. O ponto subsolar é o ponto exato onde o Sol está sob a superfície a 90 graus, e isso tem como resultado uma insolação máxima possível, certo? Então, no solstício de verão para o hemisfério sul, que também é o solstício de inverno para o hemisfério norte, que acontece no dia 21 de dezembro, o ponto subsolar é o Trópico de Capricórnio, 23,5 graus sul. É um momento onde a Terra está inclinada, certo? E recebendo os raios mais a sul que ela pode. Ao contrário disso, no hemisfério norte, quando é solstício de inverno para o hemisfério sul e solstício de verão para o hemisfério norte, que acontece no dia 20 de junho, o ponto subsolar é o Trópico de Câncer, 23,5 graus norte. Então, o momento que a radiação chega na Terra a 90 graus, mais a norte possível, certo? Então, esse conceito de ponto subsolar é um conceito importante da gente entender. É o momento em que o Sol está a pino, está a 90 graus da nossa cabeça, e é o momento de insolação máxima. Ele só acontece do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, durante esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, junto com os seus outros movimentos também, certo? Mas, bem, o Sol e a radiação chegam no planeta em todas as latitudes, sem exceção. O que acontece é que vai haver uma variação em duas questões. Na questão da altura solar, né? Se eu estiver no Equador, eu vou ter sempre a altura solar a 90 graus, ele vai estar sempre bem em cima da minha cabeça. Se eu for descendo as latitudes, se eu for indo de latitude para sul ou para norte, essa altura vai diminuir ou aumentar, certo? Sempre que eu me posicionar no Equador e vir para sul, essa altura solar tende a diminuir, até eu chegar no Polo Sul e enxergar o Sol quase no meu horizonte, assim como para norte também, certo? Bem, qual é a consequência, então, dessa radiação difusa e concentrada no planeta? Além de ela concentrar energia na região tropical e ter um déficit nas outras regiões. Bom, e quais conceitos-chave nascem de todas essas relações que a gente acabou de ver? Quando a radiação solar está chegando a 90 graus da superfície, esse ponto exato onde ela chega a 90 graus, nós chamamos de ponto subsolar. É o ponto em que a insolação é máxima e o Sol está no nosso zênite, exatamente em cima da nossa cabeça, certo?
Esse ponto acontece no planeta somente entre a faixa tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Isso porque a inclinação do planeta é 23,5 graus. Então esse ponto subsolar ele migra do Trópico de Câncer, do Trópico de Capricórnio, desculpe, até o Trópico de Câncer, de um solstício a outro, passando nos equinócios pelo Equador. Então, no solstício de verão do hemisfério sul, o ponto subsolar é o Trópico de Capricórnio, é o trópico que está no hemisfério sul. É o máximo de latitude, a sul que o ponto subsolar vai acontecer, certo? O Sol só vai conseguir bater a 90 graus no hemisfério sul do zero do Equador até o Trópico de Capricórnio. E da mesma forma, no hemisfério norte também. O ponto subsolar vai acontecer na máxima latitude norte a 23,5 graus, que vem a ser o Trópico de Câncer. Então, esse ponto subsolar ele vai migrando conforme as estações vão acontecendo. Ele sai do Trópico de Capricórnio, migra até o Equador, daí do Trópico no equinócio. No Equador ele migra até o Trópico de Câncer no inverno do hemisfério sul e no verão do hemisfério norte. Aí ele volta para o Equador no outro equinócio e vai de volta para o Trópico de Capricórnio. E assim ele vai migrando. Então o Sol é como se ele varresse a superfície da Terra em diferentes ângulos durante as estações do ano, né? Isso provoca uma variação de temperatura e também da altura solar, que é outro conceito que a gente vai abordar. Então, quando a gente enxerga o Sol, assim, por exemplo, no verão, ele tende a estar mais inclinado, ele tende a estar quase sobre a nossa cabeça. Isso, nós aqui de Porto Alegre, né, ou região, enfim, Rio Grande do Sul, é porque nós estamos no paralelo 30, que é um paralelo um pouquinho abaixo do Trópico de Capricórnio, né? O Trópico de Capricórnio passa lá em São Paulo, certo? E a gente está aqui no paralelo 30. Então, no verão, quando o Sol está batendo a 90 graus no Trópico de Capricórnio, lá em São Paulo, onde o Sol está exatamente sobre nossa cabeça, aqui em Porto Alegre ele está a uns 80 e poucos graus, um pouco inclinado. No inverno, quando o Sol está batendo a 90 graus lá no outro trópico, lá em cima, lá no Trópico de Câncer, lá em cima não, né? A norte, né? Não existe em cima e embaixo. A gente enxerga o Sol numa altura mais baixa, certo? Então, essa migração da altura solar, ela é resultado dessa migração do ponto subsolar, que é resultado desses fatores todos ao mesmo tempo acontecendo, certo? Então, esses dois conceitos de ponto subsolar e o conceito de altura solar são importantes para a gente decifrar a questão que vai vir em seguida, certo? Esse desenho tem o intuito de esboçar isso, né? Tu tem um horizonte de observação, tu tem o zênite, que é a altura exatamente em cima da tua cabeça, e o Sol vai variando nessa altura conforme o movimento de translação vai acontecendo e conforme a latitude onde tu se encontra, né? Se tu te encontrasse num trópico, no verão tu teria o Sol aqui, no inverno tu teria ele mais baixinho aqui, certo? Se tu te encontrasse um pouco mais abaixo da latitude, o Sol nunca chegaria no teu zênite, ele chegaria no máximo aqui, e aí no inverno ele estaria mais baixo. Então, quanto mais a sul a gente vai, ou mais a norte a gente vai, menor é a altura solar, né? Ao ponto de tu chegar aqui no polo, ao ponto de tu chegar aqui no polo sul ou no polo norte, em determinado momento da translação, tu vai enxergar o Sol num crepúsculo, assim, num amanhecer, tangenciando o horizonte, certo? Então, outro conceito, junto com esses dois conceitos que a gente acabou de ver aqui, é o conceito da duração do dia e da noite, certo? Então, vamos observar aqui os equinócios, certo? Aqui no equinócio, o ponto subsolar está acontecendo no Equador. É no Equador onde a luz do Sol está batendo a 90 graus da superfície, é aqui que está rolando a insolação máxima, certo? No momento dos equinócios, toda a superfície do planeta recebe a mesma quantidade de energia, né? Tá todo mundo aqui recebendo a mesma energia do Sol, o hemisfério sul e o hemisfério norte.
Então, no momento exato, no dia do equinócio, no dia 20 de março e no dia 22 de setembro, todas as latitudes do planeta têm a mesma quantidade de horas de dia e a mesma quantidade de horas de noite, certo? 12 e 12. Mas somente nesse momento da translação é que isso acontece. Com exceção da linha do Equador, certo? Que em todos os momentos da translação tem 12 horas de dia e 12 horas de noite, isso porque ela intersecta bem certinho no meio do círculo de iluminação em todas as posições. Então, somente o Equador tem 12 horas de sol tem 12 horas de dia e 12 horas de noite durante o ano inteiro. O restante das latitudes do planeta vão sofrer uma variação, um aumento das horas de dia e uma diminuição das horas da noite, um aumento das horas de noite e uma diminuição das horas de dia. Isso vai acontecer como? Nós estamos aqui no equinócio de outono do hemisfério sul. Então, o que a gente sabe agora? Qual é a nossa percepção? É que ao passo que a gente sai do equinócio de outono do hemisfério sul e vem para o solstício de inverno do hemisfério sul, a gente vai ter aquela sensação do dia começar a ficar mais curto e da noite ser um pouco mais longa. E é uma sensação real, porque ao passo que a gente sai daqui, o ponto subsolar começa a migrar para o Trópico de Câncer e a nossa altura solar começa a diminuir. E por consequente, quando a gente chega aqui no solstício de inverno, a gente observa o Trópico de Capricórnio aqui embaixo. Ó. Olha o tamanho do paralelo que está sob o círculo sem iluminação e olha o tamanho do paralelo que está sobre a ação da iluminação. Isso aqui faz com que, em média, aqui no Trópico de Capricórnio, no solstício de inverno, para o hemisfério sul, a gente tenha 10 horas de dia e 14 horas de noite. Assim como no Trópico de Câncer, ou seja, no solstício de verão do hemisfério norte, a gente tenha 14 horas de dia e 10 horas de noite. Essa variação tende a aumentar conforme tu te projeta para norte ou para sul, chegando ao ponto de que no solstício de verão do hemisfério norte, o círculo polar ártico e todas as latitudes a norte dele estarão totalmente iluminados. Esse aqui é o famoso sol da meia-noite. É quando um dia inteiro tem iluminação. O sol paira no horizonte assim, ó, e atravessa o horizonte inteiro durante o dia todo. Assim como aqui no solstício de inverno do o solstício de inverno do hemisfério sul, todas as latitudes do círculo polar antártico para sul têm um dia com 24 horas de noite, certo? Então é uma noite de 24 horas, certo? Ao passo que a gente vai passando por equinócio e essas horas vão começar a se equilibrar, a gente tem um aumento das horas de dia aqui no hemisfério sul e uma diminuição das horas de dia no hemisfério norte, até que elas se equivalem aqui no equinócio. Com a progressão do movimento para o solstício de verão no nosso hemisfério, a gente começa a ter uma quantidade de horas de dia maior no nosso hemisfério e a quantidade de noite menor, ao contrário para o hemisfério norte, certo? Então, esse conceito de duração de dia, ele está também relacionado com todos esses fatores que a gente estava abordando agora, certo? Então, depois de fechar essa revisão e abordar esses conceitos-chave, vamos para a questão. A questão número 54 da prova de Geografia do vestibular da URGS de 2019 diz o seguinte: considere as afirmações abaixo sobre a variação no ângulo de incidência solar e na duração do dia nos diferentes hemisférios conforme a latitude do ano. Então, a primeira afirmativa é a seguinte: o solstício de verão no hemisfério sul corresponde ao dia mais longo do ano devido à maior duração de exposição solar. Nessa data, há insolação durante 24 horas nas latitudes ao sul do Círculo Polar Antártico. Então vamos avaliar essa afirmativa aqui. Então ele está dizendo que o solstício de verão do hemisfério sul ele corresponde ao dia mais longo do ano devido à maior exposição solar. Vamos ver se isso está certo. Bom, vamos pegar aqui então o ponto da translação em que nós estamos no solstício de verão do hemisfério sul e de inverno do hemisfério norte. Então o que a gente sabe? A gente sabe que
o hemisfério sul está recebendo mais energia que o hemisfério norte. Isso porque a Terra está inclinada em relação ao eixo do círculo de iluminação, certo? Se a Terra não estivesse inclinada, o hemisfério norte e o hemisfério sul receberiam a mesma quantidade de energia. Então, pelo fato de ela estar inclinada, nesse ponto aqui, o hemisfério sul recebe mais energia, certo? Se o hemisfério sul recebe mais energia, tem uma exposição maior à energia, isso quer dizer, logo, que nós temos uma duração de dias maiores. E como é que a gente viu isso enquanto a gente estava fazendo a revisão, né? A gente avaliava o tamanho da linha, né, do paralelo que estava coberto pelo círculo de iluminação e pelo círculo sem iluminação. Então aqui, por exemplo, observando o Trópico de Capricórnio, que é o ponto subsolar no solstício de verão do hemisfério sul. O ponto subsolar é aquele em que o Sol está diretamente acima da nossa cabeça, no zênite, e, portanto, a insolação é a máxima. Então, avaliando aqui o Trópico de Capricórnio, a gente observa que a maior parte do trópico está sobre o círculo de iluminação, e a menor parte do trópico está na sombra do planeta. Se a gente avaliar o Trópico de Câncer, a gente tem uma inversão. A maior parte do Trópico de Câncer está no círculo sem iluminação e a menor parte está no círculo com iluminação. Ou seja, no momento do solstício de verão do hemisfério sul, pela Terra estar inclinada, o hemisfério sul recebe mais energia, portanto está mais exposto ao Sol e, portanto, tem uma duração de dia maior. Ou seja, as coisas fazem sentido se a gente avaliar essa questão do círculo de iluminação, certo? Como o solstício de verão do hemisfério sul é o ponto onde a radiação solar vai tocar o planeta perpendicularmente nas latitudes mais a sul possível, a partir daqui ele começa a vir para o equinócio e a energia começa a atingir mais a parte equatorial e começa também como um todo no planeta a atingir de maneira igual, certo? Saindo do equinócio, vindo para o outro solstício, onde há uma inversão, então. Então quer dizer que, de fato, o dia mais longo do ano para o hemisfério sul acontece no solstício de verão do hemisfério sul, porque é aqui que o Sol, com a sua radiação, toca as latitudes, toca perpendicularmente à superfície as latitudes mais a sul. Assim como no hemisfério norte, o dia mais longo vai ser no solstício de verão do hemisfério norte, porque a radiação solar toca a superfície a 90 graus nas latitudes mais a norte possível, certo? E aí, qual é a outra? Então, essa primeira parte da afirmação está correta. O dia mais longo do ano no hemisfério sul é o dia do solstício de verão do hemisfério sul. A segunda parte da afirmativa ela diz o seguinte: nessa data, há insolação, há do verbo haver, né? Há insolação durante 24 horas nas latitudes a sul do Círculo Polar Antártico. Então, o Círculo Polar Antártico é esse Círculo Polar a sul, certo? Antártico, Antártica. E as latitudes a sul dela, partindo dos 66,5 graus do Círculo Polar até sul, de fato, no solstício de verão do hemisfério sul, fica totalmente exposto à radiação solar. Todo o círculo e todas as latitudes abaixo, todas as latitudes a sul do Círculo Polar Antártico. Então essa segunda afirmativa também é verdadeira. Assim como no solstício de verão do hemisfério norte, o Círculo Polar Ártico e todas as latitudes a norte do Círculo Polar estarão sob exposição solar. Então aqui nesse dia exatamente, por exemplo, pegando o solstício de verão do hemisfério sul, no dia 21 de dezembro, todo o Círculo Polar Antártico vai ter um dia inteiro de luz, certo? E as latitudes dele também até o Polo Sul. Então nós teremos um dia inteiro de luz do dia, um dia inteiro onde o Sol vai passar próximo à linha do horizonte, porque a altura solar lá é uma altura solar de um ângulo menor, certo? Porque como ele está distante do ponto onde o ângulo solar está acontecendo a 90 graus, obviamente a altura solar do ponto, por exemplo, do Polo Sul,
vai ser baixo, mas ele vai ser baixo durante o dia inteiro. Vai ter aquela luz de crepúsculo ou de amanhecer durante o dia inteiro. Então essa afirmativa está correta nas duas frases que compõem ela. A segunda afirmativa diz o seguinte: a duração do inverno em Porto Alegre se altera a cada ano, pois o ângulo solar é diferente no solstício de inverno do hemisfério sul e no solstício de inverno do hemisfério norte. O que a gente acabou de ver? Que o ponto do solstício é o ponto onde a radiação solar toca a 90 graus a superfície da Terra mais a sul ou mais a norte, o máximo possível. Essa faixa é a faixa tropical. Só que isso não se altera de um solstício para o outro, certo? Por quê? Por que não se altera? Porque o paralelo do trópico de Capricórnio e do trópico de Câncer não vai mudar de lugar. Ele não vai se locomover para norte ou para sul, certo? Por quê? Porque o ângulo de inclinação da Terra continua o mesmo. E é o ângulo de inclinação da Terra que provoca, digamos assim, que dá a coordenada, vamos dizer assim, do trópico de Capricórnio e do trópico de Câncer. Né? Lembra que nós comentamos que se por um acaso a Terra, e como ela faz, né, num ciclo de 41 mil anos, se ela retrocede a 22 graus, por exemplo, de inclinação, os trópicos também retrocederão, também irão de encontro ao Equador e ficarão posicionados a 22 graus norte e sul, e não a 23,5, porque eles respondem diretamente à inclinação da Terra. Então, se a inclinação da Terra não muda, os paralelos não mudam. Se os paralelos não mudam, a radiação solar tocando a 90 graus na superfície durante a translação também não vai mudar. Ela vai de um trópico, passa pelo Equador, vem para outro trópico. Aí do outro trópico, ele passa pelo Equador, vem para outro trópico. Passa pelo Equador, vem para outro trópico no ciclo da translação, certo? Então não tem como o inverno ser maior num hemisfério do que no outro, certo? Porque ele é justamente regido por essas variáveis, tá? Então a primeira frase aqui, na verdade a única frase da afirmativa 2 é que o inverno de Porto Alegre seria maior porque o ângulo solar é diferente. Mas não, o ângulo solar é igual, porque o ângulo solar também está relacionado à inclinação da Terra e, portanto, à inclinação em que os raios solares batem a Terra. Se a inclinação da Terra não muda, a inclinação do raio solar também não vai mudar. Claro, dentro do ciclo né, de translação. Então, essa afirmativa número 2 está incorreta. Então, por enquanto, temos a 1 correta e a 2 incorreta. Na afirmativa 3, a duração do dia e da noite nas datas dos solstícios é exatamente igual em Porto Alegre. A duração da exposição solar ao norte... Tá, tem duas frases, vamos focar na primeira frase então. A duração do dia e da noite nas datas dos solstícios é exatamente igual em Porto Alegre. Então o que ele está dizendo aqui? Que tanto no solstício de verão quanto no solstício de inverno, para o hemisfério sul, portanto para Porto Alegre, a hora do dia, as horas de exposição solar são iguais nos dois pontos, né? Mas o que a gente acaba de ver? Que pelo fato da Terra ser inclinada, em determinado momento ela recebe mais energia num hemisfério do que no outro, certo? E o ponto máximo de acontecimento desse fator são os solstícios. É no dia do solstício que o hemisfério vai receber mais energia do que o outro, a diferença vai ser maior, certo? Então, dito isso, não tem como dizer que a duração do dia em Porto Alegre, em Porto Alegre que está no hemisfério sul, no solstício de verão, vai ser igual ao solstício de inverno. Isso a gente vê claramente, a gente sente isso, a gente caminha na rua no inverno, a gente sente o dia um pouco mais curto, né? A noite chegando mais cedo, anoitecendo mais cedo, né? E amanhecendo mais tarde também. E já no verão a gente vê um amanhecer um pouco mais cedo e também o entardecer mais cedo. Ou seja, esse período do dia ele se prolonga e se diminui. Se prolonga no solstício de verão, diminui no solstício de inverno. Então, essa primeira frase da alternativa 3 está incorreta. Então, a segunda frase da alternativa 3 diz o seguinte: a duração da exposição solar ao norte do Círculo Polar Antártico
ao norte do Círculo Polar Antártico, do Círculo Polar Ártico, no solstício de verão do hemisfério norte, então seria aqui, latitudes ao norte do Círculo Polar Ártico, no solstício de verão do hemisfério norte, e ao sul do Círculo Polar Antártico, no solstício de verão do hemisfério sul, é maior que a recebida no Equador no equinócio. Tá? Então o que ele está querendo comparar? Ele está querendo comparar a exposição solar que essa partezinha do planeta sofre nesse momento, com essa parte do planeta nesse momento aqui. Tá? Bom, nós comentamos que o Equador, a linha do Equador recebe a mesma quantidade de energia durante todos os ciclos da translação, somente a linha do Equador, porque ela está bem no meio, ela é o paralelo do meio, ela intersecta sempre o círculo de iluminação ao meio. Então ela tem sempre 12 horas de sol e 12 horas de lua, né, de noite. Dito isso, a gente precisa saber se essas localidades que ele está comparando com o equinócio, em algum momento tem uma variação do dia e da noite. Se ela tiver variação, possivelmente essa parte da afirmativa estaria correta. Né? Então o que ele diz? Que aqui no solstício de verão para o hemisfério sul, essa localidade aqui recebe mais energia que essa aqui. A gente acabou de ver que no dia do solstício, essa localidade aqui, ela recebe 24 horas de luz e nenhuma de sombra, no caso. Né? Então ela tem um dia inteiro só de dia, só de exposição solar. Então nós podemos inferir com isso que sim, que essa localidade nesse dia aqui recebe mais energia do que essa localidade no dia do equinócio. E assim, portanto, igualmente aqui no hemisfério norte. Essa localidade aqui, neste dia do ano aqui, vai receber mais energia do que essa localidade neste dia aqui, ou essa localidade neste dia aqui. Porque o Equador não tem essa variação, e o Círculo Polar Ártico e Antártico tem. Ele passa 6 meses, o Polo Sul, por exemplo, o Polo Sul ou o Polo Norte, passa 6 meses na escuridão e 6 meses na luz solar, certo? Porque o único momento onde esse ponto aqui vai ser tocado pela luz vai ser quando ele passar de um solstício para o outro, certo? Então aqui ele está pegando luz, ele vai pegar luz até aqui. A partir daqui ele já vai começar a ter sombra, né? O Antártico e o Ártico ao contrário, certo? Então essa segunda frase da afirmativa número 3 estaria correta. Mas como a primeira frase não está, então ela como um todo não está correta. Então nós temos apenas a 1 afirmativa correta. Nas alternativas aqui a gente tem a letra A, apenas 1. Então a nossa resposta certa para a questão número 54 é a letra A. Apenas a afirmativa número 1 está correta. Certo? Bom, essa é uma aula um pouco mais demorada, né? Eu preferi fazer a revisão para a gente poder abordar esses conceitos e também é importante ir frisando coisas que são fundamentais para raciocínios de questão. Esse conteúdo em si, ele é um conteúdo um pouco mais pesado, assim, exige da gente uma abstração para poder entender a posição da Terra no espaço e tudo mais. Então ela tem um tempinho um pouco mais exagerado aí, eu espero ter sido claro, espero não ter confundido mais a cabeça de vocês, mas é isso, então até a próxima questão. Um abraço em vocês.
Vamos lá.